instante, aí caiu também. Aparece sair, tá lento, né? Então, queridas, hoje ficou organizado que nós iríamos começar o estudo sobre oração. O livro Oração Experimentando Intimidade com Deus, de Timothy Keller. Não sei quantas tiveram a oportunidade de ler, né, de começar a ler, de se inteirar sobre essa questão do estudo. Eu tenho, assim, ficado apaixonada por esse livro. Ele trata especificamente da oração, como o nosso grupo é um grupo que tem estado juntas, né, participando, tendo esse privilégio, e eu acredito que é bem pertinente que a gente faça esse estudo sobre a oração, segundo a visão desse autor. Então, eu fiz uma pesquisa sobre ele, para dar uma introdução sobre a vida dele, né, desse autor. O Timothy Keller, ele é um famoso pregador evangélico norte-americano, e ele morreu aos 72 anos, nasceu em 1950, e faleceu em maio de 2023. Então, a morte dele é recente, né? Ele teve uma luta contra um câncer pancreático, né? E ele foi autor de vários best-sellers sobre o cristianismo, foi pastor fundador da Igreja Presbiteriana Redenção. Ele morava na cidade de Nova York, e a esposa dele chamava Cat. Ele tinha 3 filhos, uma irmã e 7 netos. Então, até o presidente George Bush, quando ele faleceu, expressou as condolências, né, num comunicado aberto pela CNN. Então, ele era uma pessoa muito conhecida, e ele foi reconhecido como um dos principais pensadores e pregadores cristãos da América. Ele é um grande construtor de igrejas e um autor prolífico e profundo filósofo. Bush também falou sobre ele, né, que ele, um dos muitos abençoados por ter aprendido com os ensinamentos de Keller. Ele se considerou assim pelo ensino que ele passava, né? Ele disse assim que Laura e eu desejamos paz a Cat e seus filhos. Então, essa igreja que ele fundou, que é a Igreja Presbiteriana Redentora, ela foi fundada em 1989, né? Ela, além dessa congregação, onde ele ministrou cultos por quase 3 décadas, então 30 anos, né, ministrando nessa igreja, ele também cofundou, né, uma e outra igreja, e ele fundou ao redor do mundo outras igrejas, né? Então ele tinha uma rede que treinava pastores ao redor do mundo. Aí, em 2007, a igreja que ele ministrava já reunia mais de 5.000 fiéis semanalmente. Então, desse trabalho foi gerado 12 congregações irmãs na região metropolitana de Nova York. Ele escreveu também o livro A Fé na Era do Ceticismo, e ele era famoso, e os livros dele foram vendidos mais de 20.000 cópias. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Com o estilo dele, ele conseguia atrair muitos jovens profissionais da cidade, né, de Nova York, advogados, trabalhadores da área de tecnologia e profissionais do mercado financeiro e aspirantes a atores. Ele faleceu na casa dele, ao lado da esposa, e assim foi a vida dele, né? Ele faleceu com 72 anos. Então, eu achei importante trazer sobre a biografia dele, para que a gente possa compreender, né, e entender um pouco qual é a linha que ele, e como ele trata, né, a condução sobre a oração. Aí eu fiz alguns recortes, né, pensei em fazer uma síntese do estudo, mas eu achei mais importante, como
a primeira vez que nós fazemos isso, eu não sei se todos estão ler, fazer alguns recortes, né, do livro com as palavras dele, e depois cada uma vai refletir a respeito, ou se quiser concluir e falar alguma coisa. Então, o objetivo do livro é demonstrar, né, que a oração é tanto uma conversa com Deus, quanto um encontro com Ele. Então, ele traz esse conceito inicialmente na introdução, principalmente os dois conceitos, né, que oferece uma definição sobre o pensamento dele sobre a oração. E ela também é um conjunto de ferramentas para aprofundar nossa vida de oração. Então, esses conceitos, ele já traz isso nele próprio, né? Então, nós tínhamos, né, segundo ele fala aqui no livro, as formas tradicionais de entender sobre a oração. A oração como adoração, a oração como confissão, a oração como ações de graças e súplicas. Essas práticas, elas são concretas, né? Bem como as experiências mais profundas que a oração nos traz. Mas nós também precisamos ser sobre isso, precisamos ser de ouvir para sua graça e a luta, né, de pedir sua ajuda. E tudo isso pode nos levar a conhecer a realidade espiritual de sua presença. Então, a oração, portanto, é reverência, intimidade, luta e realidade. Então, tais coisas, segundo o autor, acontecem, né, na medida que nós oramos, na medida em que nós permitimos, né, e nós entendemos que a oração ela é importante no decorrer da nossa vida. Aí ele traz, né, logo nessa primeira parte, no capítulo 1, foi que a Josi definiu, ele traz outros autores, né, que falam também o que eles compreendem, né, sobre oração. Um deles é o J.I. Parker e Caroline Nystrom. Eles falam que a oração, ela vai além do dever, né, e ao deleite. Ela é uma jornada. Então, que Deus é a única pessoa de quem você nada pode esconder. Diante dele, você se enxergará sobre uma nova luz sem igual. A oração, portanto, leva a um autoconhecimento impossível de alcançar de outro modo. Tem muitas declarações também, né, que ele fala que a oração é um encontro com Deus que envolve não só os afetos do coração, mas também a convicção da mente. Nós somos chamados a escolher uma vida cristã, pautada na verdade e na doutrina, ou uma vida cheia de experiências e poder espirituais. As duas coisas andam juntas. Então, a oração, segundo o autor, é a única porta para o autoconhecimento genuíno. É também a principal maneira de experimentarmos profunda transformação e ordenação dos nossos afetos. A oração é o meio pelo qual Deus nos concede muitas das coisas inimagináveis que tem para nós. Então, aliás, do ponto de vista de Deus, a oração confere confiabilidade para que Ele nos dê muitas das coisas que nós mais desejamos. É a maneira de conhecermos a Deus, o caminho para, enfim, tratá-lo como Deus. A oração nada mais é que a chave para tudo o que necessitamos fazer e ser na vida. Devemos aprender a orar, temos de aprender. Na sequência, eu peguei 2 tópicos que falam sobre, um deles é sobre a centralidade da oração, que a Bíblia toda fala de Deus, por isso a prática da oração é tão disseminada em suas páginas. A grandiosidade da oração nada mais é que uma extensão da grandiosidade da glória de Deus em nossa vida. Então, as Escrituras são um longo testemunho dessa verdade. Então, compreender isso, eu achei super importante, né? Olhar a oração dessa forma, né? A grandiosidade dela, porque nós temos essa prática
mas nós não pensamos sobre ela. Ela acontece naturalmente nas nossas vidas, quando nós nos colocamos, né, para realizá-la. Então, aí ele também coloca que em Gênesis, nós vemos que cada um dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, eles oraram com intimidade e franqueza. A oração, ela obstinamente insistente de Abraão para que Deus tivesse misericórdia das cidades pagãs de Sodoma e Gomorra, é digna de nota. Isso está em Gênesis 18, 23. Em Êxodo, a oração foi marcada pela qual Moisés assegurou a libertação de Israel ao Egito. O dom da oração engrandece Israel. Que outra nação é tão grande a ponto de ter seus deuses tão perto quanto o Senhor nosso Deus está de nós, sempre que o invocarmos? Essa parte eu achei assim muito legal. Deixar de orar, portanto, não é simplesmente violar uma regra religiosa, é deixar de tratar Deus como Deus. É pecar contra a sua glória longe de mim, disse o profeta Samuel ao seu povo. Acontecer de eu pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vocês. 1 Samuel 12, 23. O rei Davi compôs grande parte do Saltério, o livro de oração inspirado por Deus, com abundantes apelos a ti que respondes às orações. Salmo 65, 2. O filho Salomão construiu o templo em Jerusalém e, em seguida, dedicou-se a uma oração magnífica. O principal pedido de Salomão ao templo, ele Deus ouvisse orações do seu povo. De fato, a oração mais evidente de Salomão foi feita pela dádiva da própria oração. Além disso, ele faz os povos de orações. Ouçam o seu grande nome e orem voltados para esse tempo. Então, aqui o autor está falando importante, e está escrito na Bíblia, que fala sobre a centralidade da oração. Um outro tópico que eu separei fala sobre a riqueza da oração. Uma das maiores descrições de oração da Bíblia foi redigida pelo poeta George Herbert, no período de 1543 a 1633. No livro dele, né, Oração, tem um poema que é digno de nota por lidar com o imenso tema da oração em apenas 100 palavras. No original inglês, sem usar um único verbo nem orações em prosa. Em vez disso, esse autor, né, ele ofereceu 2 dezenas de imagens em palavras. Aí no próximo capítulo será falado sobre esses detalhes, né, como que ele colocou essa questão da oração. Então, a oração, ela é um banquete das igrejas, tempo de anjos, sopro de Deus no homem, de volta ao nascimento, alma em paráfrase. Esse é o texto que foi descrito por ele, né? Então, ele fala que a oração é o sopro de Deus no homem, de volta ao nascimento. Então, existiam nesse período muitos céticos ou não religiosos que ficavam chocados quando se descobrem orando, apesar de não professarem uma crença formal em Deus. Então, ele explica esse fenômeno, que a oração é o sopro de Deus, né, para com o homem, né, no homem, né. Então, a oração, ela é um instinto humano natural. Ela pode ser suavidade, paz, e júbilo e amor e êxtase. O descanso profundo de que nossa alma necessita. É sangue da alma, a fonte de força e vitalidade. Por intermédio da oração em nome de Jesus e da confiança em sua salvação, apresentamo-nos como homem em belas vestes, espiritualmente aptos para estar na presença do Rei. Por isso, podemos nos sentar em sua companhia no banquete das igrejas. Banquetes nunca foram meras refeições, mas sim um sinal e meio de aceitação e comunhão com o anfitrião. A oração é comunhão que alimenta
também é uma espécie de melodia, sintoniza seu coração com Deus. Nós sabemos que cantar envolve o corpo inteiro. O coração flui através da música, bem como a mente através da letra. A oração também é uma melodia que os outros, além de você, podem ouvir. Quando seu coração está sintonizado com Deus, sua alegria provoca efeito naqueles à sua volta. Você não é uma pessoa arrogante, fria, ociosa, entediada, mas sim abnegada, calorosa, profundamente em paz e atenciosas. Os outros perceberão. Todos ouvem e temem. A oração muda as pessoas à nossa volta. Então, foram esses os recortes, né, desse primeiro capítulo que eu fiz, utilizando as mesmas palavras do autor, mas tratando sobre a oração, né, que tem o foco principal na intimidade com Deus. Né? Então, essa parte, algumas partes para mim foram mais importantes, né, porque aí vem a questão do nosso conhecimento anterior e agrega valor enquanto nós aprendemos algo novo, né? Tudo isso nós já ouvimos de alguma maneira, mas ele fala de uma forma muito especial para aquecer o nosso coração, para nos incentivar a continuar desse desejo, né, de alcançar uma intimidade maior com Deus, nessa busca e compreendendo que é riqueza orar, que é um bem maravilhoso, né? E nós precisamos nos atentar para isso, né? E como ela nos leva e nos transforma e nos trata e nos molda conforme a vontade de Deus. Então aí o livro ele vai caminhando nessa linha, né? Nessa direção e ele apresenta, né? O pensamento de um homem que conheceu a palavra de Deus, estudou, né? Agregou outros autores para que nós pudéssemos, né, olhar nessa direção. Então, a oração é o que alimenta a nossa alma, é o que nos enriquece, é o que nos aproxima do Senhor, é o que nos transforma e também tem essa capacidade, né, de trazer mudanças ao nosso redor. Por isso é maravilhoso estar aqui, né, com esse grupo e poder estar em oração. Então, seria essa a minha contribuição do primeiro capítulo. Resumindo, minha gente, sem oração, nós não funcionamos.